convidá-los para que, com paciência e com reverência e com santo temor, a palavra do Senhor Deus, que é inerrante e infalível, a gente lê o verso 29 até o capítulo 3, verso 5. Diz assim a santa palavra do Senhor Deus: Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó, que geração! Considerai, vós, a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais expressa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinastes. Nas orlas dos teus vestidos se achou também sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas estas coisas. Ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada na Assíria. Também daquele dia sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Se um homem repudiar a mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele que tornará a ela, não poluirá com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles como um arábio no deserto. Assim como poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serúdia, mas tens a fronte de prostituta, e não queres que te vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou retearás até o fim? Sim, assim me falas, me cometes maldades, a mais não poder. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, em reverência, e eu quero pedir que não somente os adultos, mas as crianças também sejam reverentes ao momento da oração, da palavra do Senhor, oração nesse momento de culto. Curva sua cabeça em santo temor. Pai Celeste, até aqui nós conversamos com o Senhor, falamos de quem o Senhor é, falamos do nosso pecado e confessamos. Também nos alegramos, ó Deus, quando celebramos, ó Pai, ao Senhor. Também, ó Pai, mostramos confiança na suficiência de Cristo quando devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê ouvidos atento à Tua palavra. Que esta antiga palavra, que é firme e que é inerrante, é infalível, e que não segue, que não murcha, mas permanece para sempre, seja ela, Pai, a falar ao nosso coração nesta noite. Seja ela, Deus, a confrontar-nos com o nosso próprio pecado. Seja ela, Senhor, a nos conduzir ao arrependimento, à Tua graça, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que na cruz morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos salvar. E também, ó Deus, em nome dele, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, possa assim aplicar ao nosso coração, fazendo ver, ó Deus, o nosso caminho diante do Senhor. E constrangidos assim, ó Pai, voltarmos para Ti. Então, Senhor, eu peço,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, ao longo desses domingos, nós fizemos algumas perguntas aos irmãos, e eu perguntei, uma delas é: como é que você se sente quando a pessoa diz que te conhece? E nós falamos que vem várias coisas em nossa mente. Nós começamos o sermão falando que o Senhor Deus conhece o seu povo. E o Senhor Deus que conhece o seu povo, o que Ele quer do seu povo? É que o seu povo seja o povo da palavra, que anda a palavra, viva a palavra. Depois nós falamos que o profeta Jeremias, que é consagrado pelo Senhor e é chamado pelo Senhor, a sua mensagem e o seu sermão e o seu ministério começa de uma maneira que eu poderia dizer nesta noite que muitos de nós não gostaríamos de começar. Começar o primeiro sermão público diante de uma nação, acusando aquela nação de estar em pecado contra o Senhor Deus. E nós vemos que há uma acusação. O Senhor Deus acusa aquele povo de serem rebeldes, de andarem em caminhos tortuosos e não ouvirem mais o Senhor. E essa acusação leva ao terceiro aspecto que nós vimos, que o povo, além de ser acusado, o povo afronta ao Senhor. O povo diz em que nós temos pecado, e o povo diz ao Senhor Deus o quê? Que não, nós não ouviremos, nós não faremos isso. Como nós vimos na semana passada, eles disseram, quando o Senhor diz assim: guarda, no verso 25 do capítulo 2, guarda-te os teus pés de andares desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas eles disseram: não, é inútil, porque amo os estranhos, após eles irei. Então aquele povo havia declarado uma guerra contra o Senhor. E meus irmãos, nesse momento que nós estamos aqui, no capítulo 2, do verso 29, que compreende até o capítulo 3, o verso 5, nós estamos numa das passagens, irmãos, ou diante de da imagem mais profunda, mais dolorosa e mais vívida da passagem do Antigo Testamento do profeta Jeremias. Porque aqui, meus irmãos, que quadro é esse? Aqui nós encontramos o Senhor Deus se apresentando aqui como marido ferido, como marido traído pela noiva, pela sua esposa que cometeu adultério. Aqui nós encontramos, irmãos, o Senhor Deus falando àquele povo num tom de tristeza, num tom de censura, porque aquele povo cometeu um desatino. Nós estamos aqui, irmãos, nesse cenário que nós podemos chamar, como alguns comentaristas chamam, eu quero aproveitar essa frase para dizer, nós estamos num cenário de divórcio. E nós sabemos, irmãos, que o divórcio ele é cruel. O divórcio, ele maltrata, ele nos faz sofrer. Ainda que o caminho pareça, o melhor caminho que pareça na vida da gente quando está em crise é o divórcio, no final, irmãos, ele nunca é benéfico. Ele não é benéfico porque ele não foi criado pelo Senhor Deus. Ele foi criado por causa do nosso próprio pecado. Quando a gente cogita no coração da possibilidade do divórcio, a gente está cogitando de uma afronta contra o Senhor Deus e a gente está indo contra aquilo que o Senhor Deus tornou como padrão. Quando nós cogitamos em divórcio também, nós nos tornamos cúmplices e sócios da questão do mundo, porque o mundo ele faz o quê? Ele norteia, e nós temos que lembrar que o mundo que caminha para essa visão do divórcio, ele mesmo também é crítico. Quando você está numa crise, que ele te aconselha a divorciar, e quando você se divorcia, ele mesmo te censura, ele vai fazer comentários. Então o divórcio não é bênção, divórcio é contra a natureza do Senhor Deus. Lógico, nós sabemos que o Senhor Deus, quando foi confrontado pelos autores da lei naquela época, nos dias do Senhor Jesus, e foram perguntados se era lícito dar o divórcio, o Senhor não responde a partir da perspectiva do homem, mas ele responde da perspectiva de Deus. O que foi dito desde o início? Que o homem se una à sua mulher, se torne uma só carne. Não foi isso que Deus fez? Mas o homem, por causa da dureza do coração, ele caminha para o divórcio. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é esse cenário. Em resumo, nós encontramos o Senhor como esposo fiel, que fala a uma nação, que é Judá, que é a esposa infiel. Então nós vamos pensar um pouquinho nesse texto nesta noite. Antes de pensar nesse texto, irmãos, eu quero fazer um panorama do contexto. Isso vai demandar um pouquinho mais, porque vamos ter que trazer algumas coisas para que os irmãos entendam. Nós estamos aqui, irmãos, no final do discurso dessa demanda de relacionamento entre esposo e esposa, podemos assim dizer. Temos que lembrar que no primeiro cenário da demanda, houve o quê? Uma queixa, ou uma acusação. O noivo acusou a noiva.
E o noivo acusou a noiva de ser infiel, de não amar mais e não ser mais aquela jovem que se aventurava, mas agora é uma mulher que se entrega a outros. Nessa acusação, essa noiva, não aceitando o seu erro, ela faz o quê? Ela revida contra o seu noivo, e nós já estamos no segundo momento desse diálogo, e agora chegamos à parte final. E essa parte final é o discurso final da queixa do Senhor Deus, do Senhor Deus a respeito da aliança e da refutação do Senhor. Então, queridos, o que nós vamos encontrar aqui? Nós encontramos um discurso final a respeito da aliança, que consiste em que o Senhor Deus refutando aquele povo quando ele se declara inocente. E parece, irmãos, que nesse cenário, nesse contexto, eles estavam tentando se justificar, fazendo acusações contra o Senhor. No verso 29, há uma pergunta, ainda que essa pergunta, embora ela não pareça descrever um cenário de diálogo, mas a citação das atitudes do verso 30 e 35 comprovam que há um diálogo entre o Senhor e Judá. E veja o que diz o verso 29: por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. E quando chega no verso 30, olha o que diz: então, em vão castiguei os filhos, eles não aceitaram a minha disciplina, a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. E no verso 35 nós encontramos: ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Então, irmãos, percebam o cenário. Esse diálogo consiste em uma refutação do Senhor. Esse é o contexto. O Senhor está refutando o povo de Judá, porque o povo de Judá, ainda que Deus mostrasse o seu pecado, ainda que o Senhor Deus acusasse esse povo do seu pecado, esse povo, ele parece não estar preocupado com isso. Algo que nós podemos perceber é que, olhando para o texto que acabamos de ler, esse povo estava tão confiante dos seus atos, mas ao mesmo tempo espiritualmente insensíveis, que eles acham que nada vai acontecer com eles. Olha o que diz o verso 35, a parte final. Ele diz o quê? Não pequei. O Senhor está dizendo, vocês pecaram, vocês fizeram isso, vocês me abandonaram, e eles estão dizendo o quê? Eu não pequei. E aqui, meus irmãos, parece um diálogo realmente de um cenário, de um relacionamento, porque há um momento em que a acusação é aonde, só que nesse cenário, irmãos, nós temos que considerar que aquele que acusa é o Santo, é o Deus Todo-Poderoso, e nele não há pecado, ele não é autor do mal, ainda que exista o pecado, ele não é autor do mal. Então ele tem toda a autoridade para chegar diante daquela noiva, daquele povo, e dizer o seguinte: vocês estão em pecado. Mas aquele povo chega a dizer, nós não estamos. E aí, meus irmãos, a questão toda está o quê? Arregimentada nesse contexto. Qual é o contexto de Judá? O contexto de Judá, irmãos, é um contexto de autoconfiança, de que ele sabe do que está fazendo. Qual é o contexto de Judá? É um contexto de uma vida espiritualmente insensível, que ouve a voz do Senhor, mas não se inclina à voz do Senhor. E esse é o contexto. E esse contexto leva o quê? A essa crise, onde o Senhor Deus chega e fala com esse povo. E aí, meus irmãos, nós podemos perceber que olhando esse contexto, existem três porquês nessas passagens, que vai mostrar para nós e que vai ecoar que Deus está introduzindo nessa questão do relacionamento um autoexame, ou seja, o Senhor tem a queixa, o Senhor tem a acusação, o Senhor não cometeu pecado, é o povo que cometeu pecado, mas o Senhor faz o quê? O Senhor convida a sua igreja a um autoexame. Veja o verso 29, a pergunta feita: por que contendeis comigo, irmãos? É uma pergunta de autoexame, é uma pergunta que o Senhor Deus fala assim: olha, você não está vendo o que você está fazendo? Por que você está brigando comigo? Quando chega mais adiante, no verso 31, nós podemos ver uma outra frase, outra expressão de pergunta. Olha o que diz o verso 31. Ó, que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, olha o que diz o texto, porventura tenho eu sido para Israel um desertor, ou uma terra da mais espessa escuridão? Deus pergunta de novo: eu abandonei vocês, eu deixei vocês pelo caminho,
eu não amei vocês, eu não cuidei de vocês, eu por acaso sou uma terra deserta, onde você não vai encontrar em mim apoio? E meus irmãos, quando chega no verso 37, ainda olhando o verso 37, nós podemos dizer mais um outro cenário dessa provocação do Senhor Deus ao autoexame. Olha o que diz: também daqueles sairás de mãos na cabeça. E aí vem: porque o Senhor rejeitou aqueles a quem confiastes, e não terás sorte por meio deles. Irmãos, Deus ecoa, aqui esses versículos ecoam, irmãos, a voz de Deus. Há um convite ao autoexame, e esse é o contexto. Essa voz que ecoa não é só ao autoexame, mas ela ecoa, irmãos, convidando aquele povo a compreender a futilidade da vida. Ele convida aquele povo a entender que a atitude deles, a conduta deles é afrontosa contra o Senhor. E por isso, irmãos, que esse povo nós podemos olhar, é um povo ainda, não é só um povo que refuta o Senhor, não é só um povo que não quer fazer um autoexame, mas é um povo, irmãos, que está iludido, ao ponto de pensar, irmãos, olha o que ele vai dizer no verso 35, eu estou inocente. Não é como se o povo dissesse: olha, Senhor, não é bem assim, o Senhor está sendo radical demais, eu não fiz tudo isso, o Senhor não está entendendo, eu sou inocente. É tão grave, irmãos, isso, que eles vão dizer, olha, o Senhor Deus responde, eles dizem: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Eles não dizem só que é inocente, eles afirmam categoricamente que eles não pecaram contra o Senhor. Irmãos, esse é um cenário muito triste. Esse povo, ele está iludido, e assim ele está iludido, pois eles pensam de si mesmo que eles são inocentes. O povo de Judá, sem dúvida, irmãos, sentia-se genuinamente ofendido, irmãos, pela acusação de Deus, porque esse verso 35 não mostra somente um cenário em que esse povo está iludido, mas esse povo, irmão, se sente ofendido. Como é que o Senhor vai dizer uma coisa dessa para nós? É como aquela pessoa que está em pecado, e quando você diz: olha, meu filho, isso é pecado, e você diz o quê? Sai chateado, porque a pessoa disse que está em pecado. É assim, irmãos. Quantos de nós, irmãos, quando estão em pecado, não gostam de ouvir dizer que está em pecado? Pelo contrário, a gente sai o quê? Procurando alguém para nos consolar. E, irmãos, e aqui vem um ponto que nós devemos esclarecer, que é um perigo da igreja moderna, ou chamada igreja odierna. É a igreja querer, irmãos, quando o irmão é pastoreado, é confrontado que ele está em pecado, quando ela te procura, em vez de você reafirmar o seu pecado e chamá-lo a Cristo, sabe o que você faz? Não é bem assim, não, tenha paciência. Talvez ele estava com raiva, ele falou assim, mas ele não quis dizer assim. Irmãos, não é isso. Esse povo estava iludido, achando-se que era inocente, e não somente isso, irmãos, esse povo estava se sentindo ofendido. Ele comete o pecado e ele se sente ofendido. É como se Deus fosse o responsável, e como que aquele que é santo não pode falar. É como se a igreja, irmãos, olhando para nossos dias, é como se a igreja estivesse com irmãos crentes lutando para ser santos, e uma pessoa vem, afronta, peca, volta e aí ela precisa ser tratada, e ela não quer ser tratada, e aquele que é santo tem que ficar constrangido, com vergonha de falar. É mais ou menos isso, irmãos. E isso levou o Senhor a responder a queixa deles também. E o Senhor resolve responder a queixa, alegando que a quebra de relacionamento pactual é culpa deles. Irmãos, toda quebra de relacionamento com Deus não é culpa de Deus, irmãos, é nossa. E a pergunta do Senhor, meus irmãos, nesse cenário, é aquilo que eu já falei há 2 sermões. Aqui é um cenário de um tribunal. Aqui é o que nós chamamos na língua hebraica de um ribi. O que é isso? Quer dizer, é um pensamento, é um cenário onde o Senhor vai ali contender como juiz, como acusador, e o Senhor vai dizer: por que contendes comigo? E a palavra contender é essa expressão de uma ideia, de uma força muito grande,
ao qual chega-se ao ponto de um tribunal, corresponde à queixa de um senhor que está ofendido. Então, irmãos, com isso em mente desse contexto, como é que nós podemos desenvolver esse texto? Em primeiro lugar, nós vamos falar do verso 29 ao 30, considerando sobre o aspecto da disciplina divina e a falha da sua resposta. A disciplina divina e a falha da sua resposta. Quando eu trago essa frase, irmãos, em primeiro lugar, podemos corrigir para que os irmãos não pensem que eu vou dizer um desvio doutrinário aqui. Em primeiro lugar, o Senhor Deus aqui, Ele não é culpado pela sua disciplina. Talvez eu vou tentar explicar de maneira mais ilustrativa, pensando no relacionamento de pais e filhos. Tem pais que disciplinam seu filho constantemente, corrigem, admoestam, colocam de castigo e vê o filho sempre em rebeldia. E aí a gente sempre tem o ato de dizer assim, que a sensação que nós temos como pais é que nós estamos falhando nessa disciplina, na correção, naquilo que o Senhor Deus tem dado. Só que, pais, nós temos que lembrar que o coração de nossos filhos são de pecadores que são endurecidos. Ainda que a disciplina seja justa, ainda que a disciplina seja boa, ainda que vise o amor, que visa a graça, a salvação, às vezes a gente acha que a disciplina falha, mas não é a disciplina que está falhando. É porque, na verdade, a disciplina está mostrando a dureza que é o coração dessa pessoa. Então, irmãos, percebam agora nesse cenário. Assim como, e aí eu quero lembrar que assim como muitos pastores hoje participam de aconselhamento conjugais, eles sabem, assim como eu sei, o quanto é difícil levar um cônjuge a ver próprios erros. Porque, meus irmãos, na batalha que a gente tem naquele livro, quando o pecador diz em si, no capítulo 1, o autor chega a dizer o seguinte, que um dos grandes problemas do casamento é que nós olhamos um casamento e os conflitos do casamento sempre olhamos com a seguinte perspectiva: o outro é o culpado e não eu. É lógico que no caso aqui de Judá, no caso do Senhor Deus, o culpado é só Judá. O culpado é o povo e não é o Senhor Deus. Mas eu estou falando isso, irmãos, para que os irmãos saibam o quanto é difícil levar um cônjuge a ver erros. Então Deus, por meio do profeta Jeremias, Deus está realizando aqui uma espécie de aconselhamento matrimonial e espiritual com o seu povo. Deus está fazendo o quê? A diferença aqui fundamental é que toda a culpa é de um só lado. O Senhor é o esposo perfeito e Israel é a esposa infiel. O Senhor pergunta: por que contendes comigo? Todos vós transgrediste contra mim. Irmão, nós já vimos até aqui os pecados que Israel fez. Nós já vimos o Senhor dizer que era como um dromedário que ficava zigue-zagueando de um lado para o outro, batendo perna de um lado para o outro. Nós já vimos o Senhor dizer que Israel estava como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto no cio, e ainda que não tivesse ninguém que ela encontrasse, ela seria alguém que andasse pelo caminho a encontraria, porque ela estava sempre disposta, porque estava no cio. Então, olhando o texto, o Senhor diz que Israel se prostituiu, Israel se entregou a outras nações, Israel se entregou a outros deuses, Israel vivia uma vida imoral, e aí Deus mostra para Judá o quadro de Israel, e aí Judá não consegue perceber isso. Irmãos, esse povo está cometendo adultério espiritual. Esse povo está vivendo em adultério. Veja, irmãos, quando o jogo das acusações começa aqui, quando o Senhor Deus começa a fazer a acusação, nós já vimos agora há pouco, eles vão dizendo o quê? Nós não fizemos isso. Ele vai dizer: eu estou inocente, ainda que tivesse em pecado. E veja o quadro como é difícil, irmãos. Veja que nesse cenário aqui, a reconciliação aqui, ela é quase impossível. Mas Deus, meus irmãos, corta toda a discussão. E Deus diz: olha, o problema não está em mim, está em vocês. E aqui, meus irmãos, é interessante olhar o que John Mackay vai dizer. John Mackay, quando comenta essa passagem, ele vai dizer o seguinte: olha, como rebeldes, eles não têm base alguma para acusar a Deus, pois foram eles próprios que repudiaram a aliança. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você saiba, mas é importante repetir. No final, irmãos, não adianta você querer se fazer de inocente de vítima. O pecado é teu. O pecado é meu. E somos nós que pecamos contra o Senhor. Não adianta, querido.
Por mais que você fique chateado, ou fique sem falar com o irmão ou com a irmã, ou se fique zangado com o Senhor Deus, e veja bem, irmãos, aqui não precisa eu abrir a boca e dizer que estou zangado com Deus, basta eu deixar de ler a Bíblia, basta eu deixar de orar, basta eu deixar de frequentar o culto e viver uma vida religiosa vazia, que eu já estou irritado com Deus, porque eu não quero estar no culto só para ouvir falar de pecado, 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 pecado. Irmãos, e Jeremias começa a sua mensagem, até agora, irmãos, o que nós só ouvimos? O povo está em pecado, porque é uma religião vazia, uma religião sem profundidade, uma religião onde não busca mais ouvir a voz de Deus. O povo, irmãos, estava aqui frustrado com o Senhor, porque Ele os havia disciplinado. Se nós olharmos depois das passagens, a colheita deles falharam, as guerras que eles lutaram, eles perderam, e logo eles vieram a acusação contra Deus. O Senhor nos abandonou. Irmãos, em última instância, Deus não abandona o seu povo, é o povo em primeiro lugar que abandona Deus com o seu pecado. E por causa disso, e lógico, irmãos, o nosso Deus é santo, Ele não vai se associar na multidão de pecadores. Mas, meus irmãos, vejam, ainda olhando o que Hebreus 12, 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama, Ele açoita qualquer que recebe, ou melhor, Ele açoita a qualquer que recebe por filho, irmãos. A disciplina é do Senhor. O Senhor precisa disciplinar esse povo, e o Senhor disciplinou esse povo, porque olha o que diz o verso 30, em vão castiguei os vossos filhos. Por que Deus diz que em vão castigou? Porque, meus irmãos, Ele castigou o povo, mesmo o povo sendo castigado. Sabe o que o povo fez? O povo não aceitou a correção. Olha o que diz o verso 30, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os profetas como um leão destruidor. O que ele está dizendo? O meu profeta vai falar, e sabe o que vocês fizeram? Vocês mataram os profetas. Irmãos, aqui não quer dizer que Deus não tem poder para nos corrigir, aqui não quer dizer que Deus não vai mudar, mas o que Deus está dizendo, que ainda que Ele tenha disciplinado, e Ele está mostrando tamanha a dureza do coração. E meus irmãos, aqui vem um negócio interessante, porque quando Deus retira a mão, você vai andar nisso, você vai continuar nisso, porque você vai mostrar quem você é. Veja, irmãos, olha o que ele vai dizer. Olha que geração, verso 31, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel deserto. Irmãos, o apóstolo Pedro, quando escreveu aos irmãos peregrinos, sofrendo no império de César, ele vai dizer: as provações fortalecem a fé, e elas são mais poderosas do que o ouro. Porém, Judá, irmãos, quando olhou, porém, Judá, a disciplina falhou, e o Senhor diz: em vão castiguei meus filhos. Eles não querem receber a correção. Eles eram como uma criança endurecida, que ignora o castigo do seu pai e segue o seu caminho. É como um filho jovem rebelde, que ainda que seus pais dizem que esse caminho é errado, ele continua seguindo, na firme esperança de que um dia seu pai vai aceitar o pecado dele. Irmãos, eu e você podemos até aceitar o pecado do filho quando ele volta, mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso é errado. E em segundo lugar, Deus não recebe pecado de volta. Deus recebe o quê? Pecador arrependido. Foi isso que ele fez com o filho pródigo. O filho pródigo só voltou quando ele viu o seu próprio pecado. Irmãos, o pior é que voltaram-se contra os mensageiros de Deus, irmãos. Olha que dureza de coração. Deus manda profetas para falar, para alertar o pecado. O que eles fazem? Eles se voltam contra Deus. A espada dele devorou os profetas. Mataram aqueles que chamavam ao arrependimento. Irmãos, já pensou que cenário triste? Alguém que está te confrontando no seu pecado, está te chamando ao arrependimento, você faz o que com ele? Deixe de falar com ele e mata ele. Porque, meus irmãos, ainda que talvez a gente não tenha puxado uma espada, mas a gente não precisa puxar mais uma espada. Se eu odeio o meu irmão, eu já o matei no meu coração. Irmãos, esse é o coração do homem. Em vez de ouvir a palavra que o chama de volta, reage com violência e ódio. Se Deus está te confrontando, e se seu coração está irritado com ódio, irmãos, examine. Há um autoexame.
Assim, meus irmãos, foi com Isaías, morto por Manassés, com Urias, morto por Jeoaquim, e assim poderia ser com Jeremias, se não fosse a mão do Senhor. Jesus também, irmãos, olhando para Cristo, Jesus acusou a sua geração do mesmo crime. Jerusalém que mata os profetas, Mateus 23, 37. A rejeição da palavra de Deus, irmãos, é a rejeição do próprio Deus. Mas, irmãos, e aqui, se a disciplina aqui, nesse cenário, ela nos mostra que houve ela falhou porque o coração é endurecido. E aqui surge uma grande pergunta: por quê? Por que o povo rejeitou o Senhor? Por que o esposo fiel foi desprezado pela esposa? Por causa de dois valores, irmãos. Primeiro, o esquecimento do Senhor. E segundo, a perversão do coração. Veja, irmãos, o verso 31 ao 35. Nós vamos ver agora que essa afronta desse endurecimento é porque a gente esquece o Senhor e a preservação e a perversão do coração. Verso 31 diz assim: ó que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenham sido Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinastes. Meus irmãos, vejam, olha o que Deus diz para esse povo: tenho eu sido para vós deserto? Em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo assim: seguir a mim trouxe vazio à tua alma? Seguir a mim trouxe escuridão para a tua alma? Seguir a mim trouxe decepção? Seguir a mim trouxe miséria? Claro que não, irmãos. Nós sabemos que seguir a Cristo não é isso, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é o manancial que transborda e que enche, e do qual nós jamais teremos sede. Mas, meus irmãos, quando Israel confiava no Senhor, lembra? Ele colhia vitórias, colhia bênçãos, prosperidade, comeu o maná que ninguém comeu, viveu no deserto, sobre a coluna de fogo, sobre as nuvens do Senhor. Ele viu as águas amargas transformarem em águas doces, venceram batalhas que o Senhor já havia vencido por eles. Mas, meus irmãos, agora não. O Senhor, que sempre foi o esposo perfeito, sempre foi o provedor, sempre foi o protetor, sempre foi o pastor amoroso, ele agora é rejeitado. O povo responde para ele. Sabe o que o povo responde? Está aí no verso que nós acabamos de ler: somos senhores, nunca mais tornaremos a ti. Em outras palavras, irmãos, se depender de nós, nós nunca mais voltaremos para o Senhor. Irmãos, aquele povo queria o que nós queremos hoje: liberdade, liberdade para pecar, liberdade para viver sem Deus, liberdade para fornicar, liberdade para mentir, liberdade para se embriagar, liberdade para querer seguir o próprio caminho, liberdade para declarar-se viver sem Deus, declarar para viver independente do Criador. Irmãos, isso não vai acontecer. Isso parece, irmãos, não só com os dias de Israel, mas com o coração moderno. Queremos o dom de Deus, mas não queremos o doador dos dons. Queremos as bênçãos, mas rejeitamos o Senhor das bênçãos. Meus irmãos, observe o que o Senhor está dizendo. E aí é interessante, irmãos, que quando Deus vai frustrar os planos dele, Ele permite que eles vão passar por dor e humilhações. E aí eles estão com amargura. Mas há um ponto, irmãos, que eu quero chamar a atenção. E aqui Deus usa uma figura, uma metáfora. E o que Deus vai dizer? Acaso, verso 32, acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Acho interessante, irmão, essa pergunta, porque se eu perguntar aqui para as esposas: você esqueceu do dia do seu casamento, do seu vestido? As jovens solteiras já podem sonhar o que vai ser. E ele vai, sabe por quê, irmãos? Ele vai falar: acaso se esquece a virgem dos adornos
ou a noiva do sim. O que ele está dizendo? A noiva, ela não esquece daquele momento. Para ela, quando lembrar daquele momento, é um momento mágico, é especial. Olhando para a nossa cultura, aquele vestido branco, a entrada do casamento, o noivo jovem esperando ali à porta para poder encontrá-la, tirá-la do braço dos pais para levar para a sua casa, para o seu lugar onde ela vai morar e construir um lar. Aquele todo preparo, aquele planejamento, ela não vai esquecer. É por isso que às vezes algumas noivas vão colocar no dia do seu aniversário de casamento 15 dias de casamento, foto de casamento, 20 dias de casamento, foto de casamento, 25 dias, foto, 30, foto, 35, e aí vai. Eu estou fazendo exagero, irmãos. Mas vai lá que tem alguém que faz isso, né? Então, o que J.C. Ryle está dizendo, Deus está perguntando, você esqueceu? Não. Irmãos, se você, a noiva não esquece do noivo, ou daquele dia do casamento, ou do vestido, que ela casa com um homem que é pecador, como é que ela pode esquecer do noivo que é santo? E ele continua, mas o meu povo se esqueceu de mim. A noiva não esquece, irmãos, mas o povo esqueceu de Deus. Irmãos, temos esquecido de Deus. Temos falado de Deus, mas não sabemos quem é Deus. Começamos o dia sem Deus, terminamos o dia sem Deus. Mas ele continua dizendo, como dispõe bem os teus caminhos para buscares amor. Meus irmãos, o quadro é tão estranho. Judá desprezou a Deus de tal maneira. O esquecimento aqui, meus irmãos, não é aqui um lapso de memória. O esquecimento aqui, a palavra esquecimento é um desprezo. É o cônjuge que diz, não quero mais me lembrar dele, não quero mais me lembrar dela, se depender de mim, eu não quero falar nunca. É mais ou menos isso que está dizendo. E aí os senhores podem uma virgem esquecer dos adornos, ou uma noiva esquecer do seu vestido? Naturalmente, irmãos, que não. Mas uma noiva jamais esquece o dia do seu casamento. Mas Israel esqueceu o dia da aliança, o dia em que Deus a tomou por esposa no Sinai. Irmãos, como é que esquece, irmãos? Se você olhar para o Sinai, não tem como esquecer. Aquele monte, o Senhor Deus deu todos os passos. Irmãos, se você ler aquele cenário do Monte Sinai, é muito belo. O Senhor diz que é para tomar banho, trocar as vestes, manter a distância, estar santificado, separado, porque vai ter um grande encontro. E o Senhor Deus chama Moisés para ir naquele monte, descer de lá, e há um pacto, irmãos, maravilhoso. O Sinai ali representa o que o autor dos Hebreus depois vai falar, dizendo que no Monte Sião haverá a mesma coisa, e aquele povo vai ouvir a voz do noivo, que a libertou, que a resgatou, e que lutou contra todos os deuses daquela época, e venceu a batalha, e agora trouxe para ornamentar, para torná-la bela. E esse povo esqueceu, irmãos. Se uma noiva não esquece o dia do seu casamento, como é que o povo de Israel esquece esse cenário? Onde trovões, relâmpagos, não havia fogo de artifício, não havia testemunhas vestidas de ternozinho e gravata, havia fogos de artifício, porque a voz do Senhor estava ali. O Senhor trovejava nos céus, a glória era manifestada, a noiva estava vendo o noivo. Israel esqueceu. Esqueceram das obras do Senhor, como diz o Salmo 78:11. Como diz Isaías 17:10. Esqueceram do Deus da salvação. E Peter Krager diz o seguinte: o amor que deveria ter sido duradouro tornou-se passageiro. O compromisso foi substituído pela arrogância. Irmãos, o que aconteceu então? Olhando para esse texto, esse povo esqueceu, e não somente esse povo tinha um coração perverso. Olha o que diz o verso 33, como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor. Irmãos, o caminho deles para buscar o amor, não é assim que eu preciso ser amada, eu preciso ser amado, eu vou viver minha vida, todavia o meu povo não se esqueceu de mim. Olha o que diz depois, até as mulheres perdidas
os ensinaste. Na hora dos teus vestidos, verso 34, se achou também sangue de pobres e inocentes, não surpreendido no ato do teu roubar, apesar de todas as suas coisas. E ainda dizes, sou inocente. Irmãos, que arrogância tremenda. Mas, irmãos, esse povo não é só de esquecido, e nem somente tem um coração duro. Esse cenário de esquecimento traz agora um outro momento. O que vai acontecer com essa nação então? Ou seja, com a igreja de Cristo no Antigo Testamento, quando ela se esquece de Deus. O que acontece com quem se esquece de Deus? É lógico, irmãos, que há consequências de esquecer de Deus e há consequências da perversão do coração. E aí nós podemos ver do verso 33 ao 37 algumas consequências do esquecimento. Primeiro, corrupção moral e espiritual. Quão bem sabes orientar o teu caminho para buscar o amor. Veja, irmãos, sabe aquele jovem apaixonado que está disposto a enfrentar o pai e a mãe com uma paixão? Porque o mundo diz assim, se você está amando, lute contra tudo e contra todos. Se você está apaixonado, lute contra tudo e contra todos. Assim está Israel, Judá. Olha o que diz o verso 33. Como dispões os teus caminhos para buscar o amor? Irmãos, essa geração estava corrupta, não só moral, mas espiritual. Judá se tornou uma esposa que se prostitui deliberadamente. É aquela noiva que sai de casa e vai cometer adultério. Ela não caiu no pecado por acaso, irmãos. Olha o que o texto. Ela planejou, ela buscou, ela amou o pecado. Nenhum pecado é por acaso. Não é um pecado aflitivo. Ai, eu estava sendo angustiado, poderia acontecer alguma coisa, eu fui e fiz. Não, querido, você já queria fazer. Porque Deus não é autor do mal. Olha no Tiago, a aprovação, ela vem do Senhor, mas a tentação, irmãos, é do nosso próprio coração. Então, meus irmãos, vejam, essa idolatria vem acompanhada da imoralidade, porque esse esquecimento de Deus, se entregar a outros deuses, é uma idolatria. Meus irmãos, Jonas, o profeta Jonas diz que aquele que se entrega à idolatria, ele abandona aquele que é rico em misericórdia. E esse povo abandonou, irmãos. Esse povo cultuou a Deus de Canaã, ídolos. Eles estavam cheios de práticas sexuais imorais. O povo se entregou de uma forma entusiasmada, andava pelo caminho, traçou o próprio caminho, se entregou ao seu pecado, ou que, como nós gostamos de chamar na nossa geração, há uma revolução sexual, né? Mulheres tirem o sutiã e joguem na rua. É isso que Judá estava fazendo. Não foi assim que o Ocidente fez, irmãos. Substituiu o culto a Deus pelo culto ao prazer. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso malhar, eu preciso cuidar da minha beleza, eu preciso cuidar da minha estética, eu preciso cuidar de tudo, mas a gente não cuida do coração. Eles procuram o seu próprio caminho. O sexo se tornou hoje um novo Deus. As exigências do sexo, ou então da vontade pessoal, sobrepõem a voz de Deus. Meus irmãos, e que tragédia! Em muitas igrejas hoje, nós vemos esse mesmo caminho. Nós encontramos jovens se entregando à pornografia, à imoralidade, à sexualidade, à rebeldia, à embriaguez, às festas mundanas. Nós encontramos homens casados se entregando à pornografia, mulheres se entregando à pornografia, adotando um espírito de meretriz da nossa era. E Jeremias está dizendo aqui que esse povo se tornou tão perverso que não podia, eles até estavam ensinando as prostitutas como fazer. Irmãos, veja que descaso. Às vezes, irmãos, dentro da igreja nós temos jovens que ensinam jovens a como pecar. Essa é a vergonha da igreja, irmãos. Jovens que terminam o culto para depois se encontrarem, para se embriagarem no seu próprio pecado. Em segundo lugar, a consequência desse esquecimento é que também não só vem, meus irmãos, a crise moral, espiritual, mas vem também a injustiça acompanhada da violência.
nas tuas mãos, diz o Senhor Deus. Olha o verso 34. Na hora das tuas vestes se achou também o sangue dos pobres e inocentes. Meus irmãos, uma nação, uma igreja que abandona Deus, ela se torna perigosa, porque o sangue corre pelas ruas. Essas pessoas vão viver por aí, vão aprontar, se tornam cheias de maldade, cheias de ódio, cheias de brutalidade, cheias de violência contra mulheres, contra crianças, porque esqueceram o Senhor. Irmãos, quando o povo de Deus esquece do Senhor, ele tem violência no lar, ele tem violência doméstica, porque ele vai usar os seus valores, a sua ira, a sua indignação para tomar vantagem. É isso que o povo estava fazendo. O povo se tornou violento. O povo que foi chamado pelo Senhor, comprado pelo Senhor, é um povo agora que tem sangue nas suas mãos. Há uma brutalidade, há um cenário de tristeza, onde o pobre e o inocente são surpreendidos pelo ato do roubo. Já pensou isso, irmãos? Você pode estar chocado, mas na igreja hoje assim também acontece. Quantos estão dentro da igreja e estão roubando? Roubando o pai, a noite do sono do pai, porque sai de casa escondido. Roubando a tranquilidade dos pais. Mas, irmãos, há um terceiro aspecto do esquecimento também, é a loucura política. Porque a gente olha assim, porque anda mudando o teu caminho. Verso 35 vai dizendo, verso 34, ou melhor, ele vai dizendo assim, porque andas tanto mudando o teu caminho. Uma hora, verso 36, perdão, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Uma hora você é do Egito e é envergonhado, outra hora você é da Assíria e é envergonhado. Hoje você é de direita, mas se mudar e ficar favorável, eu sou de esquerda. Irmãos, abandonar a Deus cria isso. Sem fé, irmãos, não há estabilidade. Quando falta estabilidade de fé, a gente busca parceiro em qualquer situação. A gente vai sentar com pecadores e vai dizer, não, eu estou com eles, mas não estou pecando. Irmãos, quando a Bíblia diz que sentar e andar com eles é pecado. Perdidos, zigue-zagueando. Uma hora Israel, uma hora Judá estava com a Síria, outra hora estava com o Egito, e sempre confiando nos homens, mas nunca em Deus. E o Senhor diz, olha, você foi envergonhada pelo Egito, olha aqui nos versos 36, você foi, que mudar leviana é esse dos teus caminhos? Também no Egito serás envergonhada, como foste envergonhada de quem? Dos assírios. Passou vergonha com os assírios, vai passar vergonha com os egípcios. Não é assim, irmãos? A pessoa olha para a sua cara no meio de uma amizade e diz, você não é crente, você não é da igreja, você não é ovelha do pastor tal, e você está lá morrendo de vergonha, sou, mas ninguém é assim não. A minha igreja é legal. Irmãos, a sua igreja não é legal, porque se ela permite isso, ela não é legal. Essa igreja não pode ter compromisso com o pecado. Isso Deus diz. Mas aí, meu irmão, é interessante, eles também saem. Eles vão também é daqueles que sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou. Veja, irmãos, quem rejeita a Deus acaba tendo o quê? A rejeição do Senhor. Vocês vão sair com a mão na cabeça, porque vocês rejeitaram o Senhor, em quem deveriam confiar, e não terá sorte no meio deles. Deus vai pesar a mão no teu pecado, no meio. Mas sabe o que é pior, irmãos? É que Judá dizia, sou inocente. Que engano terrível. Irmãos, nós não somos inocentes. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. O divórcio aqui de Deus e Israel, a diferença do nosso, o que acontece no meio de nós, é porque Deus é santo e Ele não comete pecado. Mas quando a gente cogita isso no coração, Ele faz. O pecado nunca é só de um, são dos dois. Porque os dois são pecadores. E pode ser que os dois tenham afastado do Senhor. Mas, meus irmãos, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, nós temos uma palavra do Senhor. É que o divórcio espiritual e a graça da nova aliança. Irmãos, nós sabemos, olha o que Deus vai dizer. Nós temos que lembrar que até este ponto o profeta mostrou duas realidades: o fracasso da disciplina e em produzir arrependimento, e o desastre espiritual que resulta
não esquecer do Senhor. Mas agora no capítulo 3, o Senhor propõe uma nova dimensão. Ela é mais trágica, por causa desse afastamento, que é o divórcio espiritual, que é a separação da alma de Deus. Mas ao mesmo tempo também o Senhor Deus propõe uma reconciliação. Só que nós temos que lembrar, irmãos, que agora nós temos que entender o que Deus vai falar aqui, porque isso é profundamente importante. Jeremias agora vai empregar aqui a metáfora mais chocante do tempo aqui desse período, que é a do divórcio e da impossibilidade da reconciliação. Eu sei que você falou assim, pastor, você falou do divórcio espiritual e da graça da aliança, mas primeiro eu tenho que explicar alguns aspectos do divórcio. Primeiro, irmãos, olha o que diz o capítulo 3, verso 1. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? A resposta é não. O que Jeremias está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem e a mulher, quando se separam e que vai ter outro relacionamento com outra pessoa, ele não pode voltar. Não pode, irmãos. E é interessante observar porque esse texto que Jeremias está usando e que o Senhor está usando aponta para a lei de Moisés, que proibiu o marido de retomar a sua esposa após ela se unir a outro homem. Por quê, meus irmãos? Acontecia o seguinte: o que poderia acontecer? É que estava tão mal, tão ruim a situação, que a pessoa disse: olha, eu cansei de viver com. É como um casal, vamos pensar aqui, o Filobal do ano e a Astrofobiculina. Eles brigaram. E aí se separaram. Então a Astrofobiculina foi viver com outro homem, e Filobal do ano foi viver com outra mulher. E aí eles perceberam que não dava certo, e um dia eles falaram: estamos arrependidos, o negócio não foi bom, eu peguei, eu percebi que é você. Vamos voltar? Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É isso que ele está dizendo. Não tem como voltar. E aí, quando olhamos assim, o marido não pôde dizer qual era a razão disso. Primeiro era moral, depois espiritual. Essa prática, meus irmãos, ela corromperia a instituição do matrimônio. O matrimônio seria tratado como só menos. E isso também não é só isso. Segundo, porque transformaria a mulher em um objeto de troca. E, meus irmãos, isso traria contaminação e impureza no meio do povo. Então, o que está acontecendo? O Senhor começa a dizer o seguinte: olha, vocês aprontaram, vocês adulteraram, vocês pediram divórcio, então não tem como voltar. Não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, verso 1, tu te prostituíste com muitos amantes. Não foi com pouco, irmão, foi com muitos. Mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com a tua devassidão e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Meus irmãos, não tem. Essa é a lei. O matrimônio aqui foi... Então, a lei, ela não é cruel. Longe de ser cruel, ela visava o quê? Proteger a dignidade da mulher, a santidade do casamento, mostrando que o vínculo conjugal não podia ser tratado com leviandade, irmãos. Casamento não pode ser tratado com leviandade. Eu cansei, eu não gosto mais, eu não aguento mais, você não sabe o que eu estou passando e vou me separar. Não pode, irmãos. Jeremias aplica essa lei em relação a Deus e Israel. Ele está dizendo que, em essência, vocês romperam a aliança, vocês se divorciaram do Senhor, vocês se uniram a outros amantes, aos deuses falsos dessas nações, e fizeram isso. A própria lei de Deus está o quê? Sendo agora um obstáculo para que se volte. É isso que Jeremias está dizendo. A lei de Deus não permite voltar. E a imagem, irmãos, a imagem aqui é terrivelmente solene. É uma coisa muito pesada. Porque, meus irmãos, o divórcio espiritual consumado é o fim da comunhão com Deus. O Senhor declara aqui no verso 1: ora, tu te prostituíste com muitos amantes e ainda quer se tornar a mim. Deus está dizendo: não tem condições, não há como eu te receber, não há como caminhar contigo. Aqui, meus irmãos, não se trata de uma única infidelidade, mas de uma vida inteira de adultério espiritual. Judá se prostituiu com uma multidão de deuses e ideologias. Porque, meus irmãos, idolatria, prostituição espiritual não tem a ver só com Deus, mas tem a ver com as ideologias que nós adotamos em nossas vidas. Principalmente, irmãos, essas ideologias pecaminosas de linha esquerda.
onde adota e aceita o aborto, onde adota e aceita a homossexualidade. Irmãos, isso é perigoso. E esse povo foi eles foram envergonhosamente promíscuos. Eles se instalando entre deuses e deuses em cada colina, tentando arrancar chuva do céu, tentando arrancar trigo da terra, e eles foram humilhados. Deus pesou a mão, não houve chuva, não houve colheita, porque Judá adulterara contra o Senhor. Mas, irmãos, sabe o que Judá queria aqui também? O casamento aberto. Já viu essa geração de casamentos abertos? Vocês acham que é novo? Não é, irmãos. Qual é o casamento aberto? Judá desejava os benefícios da aliança com Deus, mas também queria o prazer dos ídolos. É como se você está casado. Você quer a esposa em casa, porque ela faz tudo direitinho, mas você quer ter uma amante para ter prazeres. Casamento aberto, irmãos. Isso não dá certo. O povo de Israel se comportava assim. Queria o melhor dos dois mundos, mas o Deus da aliança não aceita, irmãos, esse tipo de relacionamento. Ou o Senhor é Deus, ou Ele não é. Ou eu sou dele, ou eu não sou. Ou Ele é meu Senhor, ou Ele não é. C.S. Lewis chega a divertir dizendo o seguinte: se você pensa em quão justo é, especialmente comparando-se aos outros, saiba que está sendo influenciado pelo diabo e não pelo Espírito Santo. Israel se achava muito justo, melhor do que os outros. Mesmo quando você se acha melhor do que os outros e sem se justificar, sabe que você está sendo influenciado pelo diabo e não pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, era um retrato de um coração que racionalizava o pecado e ainda se considerava piedoso. No verso 3, nós podemos dizer que a resposta de Deus à infidelidade é forte. Por isso olha o versículo 3, por isso foram repetidas as chuvas e não houve chuva serôdia. Meus irmãos, o castigo de Deus aqui é pedagógico. Ele nega exatamente o que o povo buscava nos ídolos. O que o povo buscava na sua prostituição? Fertilidade, sustento, pão. Mas as colheitas fracassaram, irmãos. A terra secou, o céu se fechou. É isso que o Senhor está dizendo. Aquele que é a fonte da vida tem autoridade, irmãos. Ele pode fazer o que Ele quer. Ele dessa vez, irmãos, mas aqui, em vez de humilhar a Judá, em vez de Judá se humilhar, melhor dizendo, Judá se endurece. Ela diz que tu tens a testa da prostituta. Irmãos, eu não sei se vocês assistiram um filme chamado A Letra Escarlate. Não é para menores, é só para de maiores. Mas tem eu vou só falar uma parte daquela mulher que foi encontrada em pecado, colocada em sua testa uma letra, a letra escarlate, vermelho, para mostrar a sua condição de pecado. E todo mundo, quando olhava para ela, olhava e via aquele pecado. Essa expressão também, irmãos, na tua testa, né, está o teu pecado. Essa expressão que acabamos de ver, que o Senhor vai falar, ela também, meus irmãos, ela nos aponta para um outro cenário. Porventura não podemos lembrar de Caim, que tem a sua marca por causa do seu pecado. Meus irmãos, essa é a imagem, essa geração tem na sua fronte a marca do pecado. Olha só, porque ele vai dizer no verso 4, não é de fato agora mesmo tu que invocas dizendo, Pai? Amigo, tu és o amigo da minha mocidade. Meus irmãos, essa imagem é uma imagem de uma geração sem pudor. Tens a testa de prostituta e não queres ter vergonha. É a imagem de uma geração sem pudor, de uma geração sem sensibilidade, uma geração imoral, uma geração sem arrependimento. O coração daquela nação, irmão, se tornou insolente diante de Deus, incapaz de sentir vergonha, cego pela própria culpa. Irmãos, mesmo assim, meus irmãos, o povo mantinha uma aparência de piedade. O versículo 4 descreve, e o versículo 5, a hipocrisia da religião. Olha o que diz, não é fato que agora mesmo tu me invocas? Esse povo fazia tudo isso, irmãos, e era capaz de ao tempo invocar o nome do Senhor. Não é assim que a gente faz. A gente passa a semana pecando, vendo filmes imorais,
vídeos imorais, falando palavras de baixo calão, para depois que eu chegar aqui no dia do Senhor, achar que está tudo bem. E ainda vão chegando lá e dizer assim: Pai meu, deixamos de Pai, Tu és o meu amigo da minha mocidade. Irmãos, veja o acúmulo. Eles continuavam pronunciando palavras piedosas, chamando Deus de Pai, exaltando a sua bondade, exaltando o seu amor, mas tudo, irmãos, era encenação. Olha só o que diz o verso 5: conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades, a mais não poder. Irmãos, esse povo fala isso e continua cometendo maldade. Esse povo continua pecando e continua vindo do culto. Era tudo encenação, era uma religião sem arrependimento, uma espiritualidade de fachada. A boca louvava, mas o coração permanecia longe. Quantos hoje, irmãos, falam de perdão da mesma forma? Como se fosse um direito automático, sem cruz e sem contrição. Irmãos, quando a gente fala de perdão de Deus, tem que ter cruz, tem que ter contrição. Há um comentário, irmãos, muito interessante a respeito de um teólogo liberal, e eu acho que esse teólogo liberal reflete muito o que a gente pensa hoje. Ele vai dizer assim, olha o que diz sobre ele. Chegaram para esse teólogo liberal e disseram o seguinte para ele, fizeram o seguinte questionamento: e se você estiver errado quanto à sua teologia liberal, e Deus realmente existir? Ele foi e disse, ele perguntaram para ele, o que você fará? Ele respondeu, Deus me perdoará. É o que ele faz. Essa é a teologia, irmãos, de Judá. A presunção do perdão sem arrependimento, sem fé viva e sem transformação. Nós somos assim. Basta pedir perdão, sem arrependimento e sem fé. Está tudo tranquilo. Eu vim para o culto hoje. Eu vim uma vez no mês. Está bom demais. Eu cheguei lá e orei e pedi perdão. Está bom demais. Não é assim? Irmãos, por que é tão sério na ceia dizer para você se examinar? Porque é um convite ao autoexame, é um convite à transformação, não é um convite à mesmice, não é um convite à religiosidade. Meus irmãos, e por causa disso o veredito de Deus é contundente. Eis a que assim falas, mas faz o mal quanto pode. Esse que diz o verso 5, você que fala sim, mas faz o mal e comete quanto mais puder. J.A. Thompson diz o seguinte: Deus estava disposto a perdoar, mas não diante da tamanha disparidade entre o que professavam e o modo como viviam. Meus irmãos, ele continua. A denúncia de Jeremias final é o seguinte: a religião hipócrita que fala com devoção e vive em rebelião. A religião, Thompson diz, a religião hipócrita que fala com devoção e vive em rebelião, esse é o divórcio espiritual. Meus irmãos, quando os lábios dizem Pai, mas o coração está unido a outros amantes, é pecado. Assim mesmo é o adultério. Meus irmãos, nós não podemos dizer que amamos a Deus e continuamos desejando o ouro, a prata. Você vai dizer, pastor, graças a Deus eu não tenho nenhum ídolo pendurado na minha parede de casa. Você não tem, irmão, mas está guardado no coração, é melhor. Ninguém vê. O teu trabalho é um ídolo. É tão ídolo que você é ao ponto de abrir mão do Senhor. Os teus estudos é um ídolo. A tua casa é um ídolo. Teus filhos são ídolos. Teu esposo é um ídolo. A tua esposa é um ídolo. Cuidado, irmãos, com o que nós estamos escolhendo. Então, como é que a gente pode concluir depois de tudo isso? Nós sabemos que esse divórcio não tem como ter retorno para uma reconciliação. Por que não tem retorno? Porque Deus, Ele agora está aqui, firmado na sua própria palavra, porque a lei não permite. Então a pergunta é, como é que então podemos caminhar? Nós temos que olhar para, o povo de Judá tem que olhar para o futuro, e nós temos que olhar para o passado, que essas coisas combinam onde? Em Cristo. Nós temos que lembrar, irmãos, que só houve reconciliação de Israel e de Judá com Deus, e nossa com Deus, porque o verdadeiro esposo voltou. Ele veio. O Senhor Jesus Cristo veio. Ele também, meus irmãos, chorou sim a morte espiritual de Jerusalém.
Ele disse: quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis juntar os teus filhos, e tu não quiseste. Meus irmãos, como Deus poderia perdoar uma esposa adúltera se a lei proibia a reconciliação? A resposta é a nova aliança. Porque Jeremias 31, 33 a 34 diz assim: farei nova aliança, perdoarei a sua iniquidade, e o seu pecado não mais me lembrarei. Meus irmãos, e qual foi o preço do perdão dos pecados? Na cruz, Cristo cumpriu a lei. Ele morreu para tirar a condenação. E agora, por meio dele, Deus oferece perdão e reconciliação aos que confessam e creem. Deixa eu dizer, irmãos, o fato de Cristo ter morrido na cruz não anula que eu e você confessem o pecado. O fato de Cristo ter morrido na cruz não anula o fato de que eu e você precisamos mudar de atitude. O fato de Cristo ter morrido na cruz não anula o fato de que nós precisamos de arrependimento. Irmãos, irmãs, não endureça o coração. Pergunte para si mesmo: você se ofende quando a Bíblia te chama de pecador? Você se ofende quando o púlpito diz para você que você é pecador? Pergunte para si mesmo: você se sente irritado ao ouvir que os seus pecados exigiram o sangue do Filho de Deus? Pergunte-se: você se sente irritado quando alguém olha para você e diz que esse teu caminho é um caminho longe de Deus, de pecado? Se você está se sentindo assim, você está longe de Deus. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho, irmãos, é fazer o que o apóstolo João nos diz, iluminado pelo Espírito de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Mas, irmãos, o confessar o pecado quer dizer o quê? Lançar-se à cruz de Cristo. Ali, meus irmãos, na cruz nós encontramos o amor, na cruz nós encontramos o perdão, na cruz nós encontramos a reconciliação, na cruz nós encontramos a nossa salvação. Irmãos, por que andar tão longe do Senhor? Eu queria trazer algumas lições para nós nesta noite. E eu sei, irmãos, que isso é muito pesado para mim e para você nesta noite. Essa mensagem não é só para os irmãos que estão sentados, mas é para mim. Porque Deus está chamando aqui da igreja para mudar de atitude. E aí, meus irmãos, eu queria fazer algumas lições. Primeiro eu quero pensando a família. Nós temos visto, irmãos, que a família moderna, ela perdeu o altar doméstico. A mesa que antes servia a comunhão, tornou-se um palco da pressa. Nós não temos mais tempo para sentar à comunhão. Nós temos muitas coisas para fazer. Temos que comer rápido. Alguns nem comem. Só pega alguma coisa que está no prato e já sai correndo. Nós temos que resgatar, irmãos. A mesa que antes servia de comunhão, ela precisa ser retornada à comunhão. A gente senta, não só para se alimentar do alimento que é sólido, mas da palavra de Deus. Pais e mães precisam reerguer o altar juntos, onde a palavra é lida, onde o pão é partido e o coração é unido em oração. Meus irmãos, eu peço a Deus, por graça, começar de mim, da minha casa, do lado dos irmãos a quem amo, que o lar volte a ser o primeiro culto, onde o fogo da devoção aquece o amor e a fé dos filhos. Aos jovens, eu quero falar para vocês nesta noite: busque o silêncio que revela a Deus. Nós temos uma juventude hoje que corre muito, corre demais. Busca propósito, mas ignora o silêncio. Busca sucesso, mas esquece o recôndito do quarto, onde em secreto teu pai te vê. Jovens, o que a nossa geração precisa hoje é de jovens que falem menos, mas que ouçam mais. Precisamos de jovens que fechem menos os olhos para dormir e fechem os olhos mais para orar. Jovem, não deixe que o barulho da vida apague o som da voz do Espírito. A santidade começa no secreto. Deus ainda fala, jovem. Ele fala baixo. Ele fala aos que param para escutar. O nosso Deus não vai correr atrás. Mas se você parar, Ele vai falar para você.
Homens, agora é para nós, homens. Há uma urgência para nós de arrependimento. Homens, Deus ainda pergunta para nós: onde estás? O altar que foi erguido com lágrimas, mas agora está coberto com pó, precisa ser restaurado. Cabe a mim, cabe a você, homem, restaurar o altar que foi quebrado, reerguer os sacerdotes da casa, voltar a ser homens de joelhos, porque antes de sermos líderes, precisamos ser intercessores. Antes de sermos líderes da nossa casa, nós temos que ser intercessores de nossa casa. Deus não busca a força do seu braço, mas Deus busca a sua rendição em seus braços. Homens, prestem bem atenção no que disse um certo pregador. Homens de outrora não se moviam sem ouvir a voz do céu. Hoje, muitos homens correm, mas não sabem para onde vão. Você sabe, meu irmão, e eu será que você também? Eu posso estar caminhando com vocês, talvez não saiba nem para onde está indo, porque tem tantas coisas para fazer, que a gente acaba esquecendo do essencial. O que Deus quer de nós, irmãos, não é homem que busca força, mas o que Deus quer de nós é homens que buscam rendição. Mulheres santas e valorosas, lembre do silêncio da alma piedosa que Deus deu a vós outras. Eu diria que, mulheres, Deus as chamou para cultivar um espírito manso e quieto. Deus as chamou para lembrar que a pressa e a inquietação, elas não vão produzir a fé. Aprendam a guardar o coração no secreto, a regar o lar com oração silenciosa, a derramar perfume diante do Senhor. Eu sei que o mundo grita, irmãs, mas Deus sussurra. E quando Ele sussurra, Ele fala a você. E quando Ele fala a você, se cale para ouvir. Deus não se revela no meio da pressa. Ele diz assim para nós, e Ele diz para as irmãs: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E finalmente, irmãos, agora para a igreja toda, o ter é um dom, mas também é um teste. O Senhor observa o que fazemos com o tempo que Ele nos dá. Tenha cuidado com o que estamos fazendo. E o nosso desejo é que a Igreja de Cristo, e que cada família que vive a Igreja de Cristo aqui, que cada homem que vive a Igreja de Cristo, que cada jovem, cada mulher, ouça o chamado do Espírito do Senhor. Irmãos, eu penso que é tempo para nós, que igreja, voltar ao altar, voltar ao secreto, antes que a pressa roube o sagrado. Porque viver sem Deus, irmãos, no centro, é a maior tragédia que pode acontecer na igreja, no meu lar e no seu lar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.